Por volta dos anos 428, 427 a.C., em Atenas, nasce um homem no qual vinha de uma família rica. O pai, por exemplo, ele tinha um antecessor, um rei, e a mãe tinha como antecessores uma família nobre. Seu nome era Aristócles. Por conta das condições em que nasceu, ele foi exposto a uma educação muito robusta. Então ele teve contato com literatura desde cedo, poesia, música, matemática e até mesmo esportes. O esporte foi algo que encantou bastante ao ponto dele se tornar lutador quando ele se tornou adolescente, um pouco mais velho. Por conta de suas inclinações, Aristócles ele tinha um corpo estruturalmente robusto, ombros largos, vigoroso, forte, e por conta dessas suas características, as pessoas apelidavam ele. Ao invés de chamar de Aristócles, eles chamavam ele com um certo apelido que vem do nome grego Platós, que significa extensão, largura. Basicamente, eles chamavam Aristócles de Platão. Agora sabemos que a família de Platão foi completamente envolvida com a política naquela época. Além de seu pai e sua mãe, como comentamos mais cedo, ele teve outros parentescos também envolvidos. Iremos dar mais detalhes aqui sobre eles posteriormente. Porém, Platão, ele nunca foi alguém com o objetivo claro de ser um filósofo, como nós sabemos que ele se tornou. Na verdade, Platão, ele tinha o objetivo de também se adentrar na política. Posteriormente, ele começou a andar com Crátilo, que era um filósofo também que era seguidor de Heráclito, um pré-socrático, que inclusive a gente pode dar mais detalhes aqui num outro vídeo. E depois, posteriormente, ele começou a seguir Sócrates, o Sócrates que nós conhecemos. Porém, Platão não seguia Sócrates para se tornar um filósofo, mas na verdade ele seguia Sócrates, assim como grande parte da maioria dos discípulos de Sócrates seguiam com o objetivo de adquirir habilidades em relação à filosofia, obter certas virtudes, certas características que trazem vantagem no meio da política. Assim, por volta dos anos 403 e 404 a.C., Platão se adentra oficialmente à política. Nesse período de tempo também, 2 de seus parentescos obtiveram um posto do alto escalão da oligarquia da Grécia, mais especificamente de Atenas, Cármedes e Crítias. Mas por conta dessa experiência de Platão vê-los, esses 2 parentescos, no qual ele nutrira confiança, obterem métodos facciosos e decepcionantes para Platão, a esperança, aquela luz que ele via na política, foi um pouco quebrada. Sabemos também que uma das quebras de expectativas de Platão a respeito da política foi quando Sócrates ele foi perseguido pelos sofistas e pelos democratas ele foi condenado à morte. Foi exatamente nesse período, neste ponto da história, na qual Platão ele desistiu da política. Assim podemos ver com mais detalhes no livro A Apologia de Sócrates, registrado por Platão. Logo após a morte de Sócrates, Platão e os discípulos de seu mestre foram perseguidos duramente. Por conta dessas perseguições, Platão começou a passar por diversos lugares diferentes. Platão ele se opôs duramente ao sistema político da época, tanto que ele até apresenta em uma de suas obras, como o Diálogo Gorgias, e em sua obra A República, ele apresenta certas características de um bom governo e de uma boa república. Nessas viagens, Platão passou por Mégara, onde ficou hospedado, de acordo com alguns estudos, de acordo com alguns registros, ele ficou hospedado na casa de Euclides. Nesse período foi onde ele provavelmente estudou geometria. Logo após, ele foi ao Egito, onde se dedicou à astronomia, e futuramente ele foi para Cirene, onde se dedicou à matemática, e quando chegou à Itália, por volta dos seus 40 anos, ele conheceu os discípulos de Pitágoras. Todos estes conhecimentos adquiridos foram necessários para que Platão construísse a sua formação intelectual, para que suas teorias, suas ideias tivessem mais base e assim fossem apresentadas posteriormente. Logo após, quando o Platão volta da Itália, em Atenas ele funda a sua escola, a escola conhecida como a Academia de Platão, um lugar onde formava filósofos e tinham como principais características exercer a habilidade da oratória e da dialética nessas aulas também. É nessa escola que eles não exerciam métodos como conhecemos hoje, de pegar um papel e uma caneta e escrever para poder memorizar, mas eles aprendiam por meio da fala, da conversa, do debate, e assim debatiam suas ideias e teorias ao ponto de tirarem alguma conclusão. Durante todo esse tempo,
Platão ele escreveu alguns diálogos nos quais colocavam Sócrates como o interlocutor da história. Registros apontam que estes diálogos seriam momentos que Platão viveu juntamente com Sócrates. Dentro destes diálogos, temos as mais famosas, que seriam a República, na qual Platão ele apresenta uma sociedade ideal. Protágoras, a Apologia de Sócrates, que é um relato, diálogo onde Sócrates é condenado à morte. Fedro e o Banquete, no qual fala do amor, o amor platônico, como nós conhecemos. Dentro do diálogo A República, Platão apresenta uma alegoria chamada como o mito da caverna. Basicamente, o mito da caverna ele apresenta muito bem em toda a filosofia que nós conhecemos. Platão apresenta dentro deste mito um grupo que vive dentro de uma caverna e que vivem acorrentados. Dentro dessa caverna, temos apenas um muro que recebe a luz do sol e apenas reflete as sombras das pessoas, dos animais, dos objetos que passam por cima daquela superfície da caverna, e a luz acaba mostrando uma sombra dessas pessoas que passam. Mas em um certo dia, um único membro deste grupo ele é solto, ele é liberto daquelas correntes que aprisionava o grupo e ele encontra uma saída daquela caverna. Ele percebe que existe uma luz que refletia naquela parede, percebe e descobre as pessoas que passavam ali por cima. Ele olha para a natureza ao redor, ele olha para o principal pensamento de Platão, toda a biodiversidade em volta dele, e percebe que o mundo dele não era apenas aquela caverna, mas era algo muito maior e muito além. Ao deslumbrar toda aquela natureza, todos aqueles animais, todas aquelas pessoas que eram diferentes daquele grupo que vivia naquela caverna, ele volta para a caverna para anunciar essa mensagem, essa notícia para o grupo nativo daquele lugar escuro. E o grupo, ao ouvir toda essa mensagem irreal, estranha, diferente, dá risada, zomba da cara dele, debocha, e ele fica sem graça. Mas ele fica insistindo dias e dias, dias e dias, até que em um determinado período essa mensagem acaba irritando tanto aquele grupo, irritando tanto, que eles começam a perceber que aquele cara estava louco, ele está delirando. Então basicamente esse grupo acaba matando, tirando a vida deste homem, por simplesmente estar falando em algo que na qual para eles é irreal, não existe. É diferente. A moral dessa história tem um peso forte, pois este homem que foi morto pode se assemelhar a várias pessoas que tivemos no mundo real durante a história. Pessoas que tiveram suas mensagens para poder passar e compartilhar, mas foram mortas. O próprio Sócrates foi um exemplo disso. Jesus é um bom exemplo disso. Mas Platão, ele usa esta metáfora para representar a principal ideia dele. A ideia é basicamente conhecida como o mundo das ideias, um mundo na qual você precisa exercer ainda mais a sua razão. Só a razão pode conhecer, só os filósofos podem perceber. Isso ele aponta na República, por exemplo, um lugar onde a olho nu não conseguimos enxergar, mas tudo aquilo que existe aqui ao nosso redor sempre existiu lá no princípio. Este mundo pode ser considerado um reino espiritual, algo que é sublime, um reino que é tão elevado na qual o nosso corpo físico não consegue tocá-lo, não consegue sentir. E isso é apenas uma breve explicação da principal ideia de Platão. Foi uma ideia que foi apresentada há séculos, mas que impulsionou outras ideias. Na filosofia, basicamente é isso. Um se inspira no outro para ir construindo ou readaptando ou até melhorando ideias que já foram mostradas anteriormente. E Platão foi um destes homens, na qual seus diálogos causam transformações na mente do ser humano até hoje. Diálogos na qual você consegue aplicar no nosso mundo, no mundo em que nós vivemos, na situação em que nós vivemos como sociedade. Eu espero que após esse vídeo você esteja ainda mais interessado em conhecer as grandes obras desta pessoa, desse personagem que foi muito importante e ainda é nos nossos tempos. Sugiro para que você tente compreender, tente entender a principal ideia e também tente aplicar nos tempos de hoje. Faça sua reflexão da forma como você vive e da forma como você enxerga todo o mundo em que nós vivemos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, dá uma curtida aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e podemos até mesmo fazer um outro vídeo apresentando melhor ainda o mundo das ideias de Platão, ou até mesmo apresentando outros filósofos para vocês. Beleza? É isso. Até a próxima.